Meus queridos, vamos para mais uma aula de redação para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje, nosso tema é a paródia e a paráfrase. Antes de falarmos propriamente dessas duas vertentes da intertextualidade, vamos entender um pouquinho o que é a intertextualidade. A intertextualidade é a relação que existe entre dois textos no qual um cita o outro. Vocês se lembram quando vocês ouvem uma música ou leem uma poesia ou uma própria propaganda, né, como é o caso dessa aí que vocês estão vendo do Hortifruti, que vocês falam assim: caramba! Lembro disso aí de algum lugar, já vi isso em algum lugar. Aí começa a pensar lá nas profundezas do cérebro e de repente, uau! Essa é a música de Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, no lugar de coisa, nesta propaganda foi colocada couve. Vejam aí, prestem bastante atenção neste anúncio. Inclusive, a couve está com o microfone cantando esta melodia, esta música de Tom Jobim. Isso é uma intertextualidade, é uma das vertentes da intertextualidade. É uma propaganda que nos faz lembrar de uma música de Tom Jobim. Deu para entender aí o que é intertextualidade? Então, é a relação que existe entre dois textos. Garanto que muitos de vocês aí, se não todos, conhecem a música Monte Castelo, de Renato Russo. Se eu falasse, eu não vou cantar, é claro, senão vocês vão querer me contratar aqui. Mas é aquela, se eu falasse, se eu tivesse o dom de falar em línguas e tudo mais, ela é uma intertextualidade com texto bíblico de 1 Coríntios 13. Então, a intertextualidade com a Bíblia. Olha, um texto bíblico sendo colocado numa música popular. Então, isso é intertextualidade. Então, essa relação ela ocorre quando um texto faz referência a elementos existentes em outro texto. E elas podem ser de diversas formas. Aqui nessa aula nós vamos ver duas, né? A paródia e a paráfrase. Mas tem um detalhe muito importante. É necessário que o leitor tenha conhecimento da existência da origem, do texto de origem, né? Perdão, tenha conhecimento da existência do texto de origem. Aqui nós só podemos lembrar da música de Tom Jobim, porque nós já conhecemos a música, né? Garotas de Ipanema. Então, senão não vai fazer o efeito desejado, não vai atingir o objetivo. Vamos lá aprender um pouquinho mais de paráfrase e paródia? Começando aí pela paródia. Vocês estão vendo aí uma charge de caulos, né? Onde nós temos aí o Sabiá proclamando aí a canção do exílio. Então, o que é uma paródia? Ela ocorre quando um texto cita ou imita o outro com o objetivo de fazer-lhe uma crítica ou inverter ou ainda distorcer suas ideias. Vejam aí o que o Sabiá está falando. Ele logo começa. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Até aqui esse quarto quadrinho, ele traz aí fragmento da canção do exílio. Do quinto quadrinho em diante, ele já parte para a crítica. E ele diz assim, aí o sabiá, ele olha para você, né, para nós que estamos lendo o quadrinho, e diz, o sabiá sou eu. E olha para a palmeira, né? Essa era a palmeira. Então, aí nós vemos aí uma crítica
muito, assim, apresentada do desmatamento. Então, o sabiá, ele está mostrando ali que não tem mais as palmeiras. Então, o objetivo da paródia é fazer uma crítica, inverter ou distorcer suas ideias, a ideia do texto primeiro. Ok? Todos entenderam isso aí? Maravilha! Vamos partir para mais adiante. Mais uma paródia aí da Canção do Exílio. Vocês já conhecem a famosa Canção do Exílio, que é um ícone nacional que representa, né, o romantismo brasileiro. Vocês vão estudar um pouquinho mais à frente. E nós temos o canto de Regresso à Pátria. Vamos compará-los? Então, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Então, o canto de Regresso à Pátria diz assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e tem mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Então, aqui nós vemos que os dois textos, cada um deles foi escrito em um contexto histórico e cultural diferente. Nós temos aí Gonçalves Dias e Oswald de Andrade, já na década de 20. Gonçalves Dias no início do século, se eu não me engano, 19. Então, contexto totalmente diferente. O primeiro vai exaltar a paisagem brasileira, que é o de origem, né? Canção do Exílio. Vista à distância, Gonçalves Dias estava em Portugal quando ele compõe a Canção do Exílio. Ele estava estudando, então estava com saudades da terra. A diferença entre um e outro é que, enquanto o primeiro aborda o tema da nação, a saudade, né, o saudosismo, o segundo apresenta uma realidade crítica, né? Critica a realidade brasileira. Então, Oswald de Andrade, ele modifica o conteúdo do texto original, esvaziando o sentido do primeiro, que é a exaltação à pátria, para criticar o que é a sociedade brasileira no momento em que ele estava vivendo. Então, assim ele cria uma paródia. Agora vamos ver a paráfrase. Vocês têm aí o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que foi pintado em 1503, no século XVI, né? Leonardo da Vinci, vocês já devem ter ouvido falar. E ao lado, uma releitura, a gente costuma falar que é uma releitura também, né? Da Mônica Lisa, de Maurício de Souza. Então, é um quadro mais recente que traz a Mônica Lisa fazendo uma releitura da Mona Lisa. O que é diferente da paródia? Enquanto a paródia ela vai criticar, a paráfrase ela vai reproduzir de forma diferente. Não vai tirar o sentido. Então, ele não tem uma inversão, ele não dá uma inversão de sentido. E nem de crítica. Ele simplesmente vai ser uma releitura daquele texto ou daquele quadro que está sendo apresentado. No caso aí, um quadro de Leonardo da Vinci. Vamos ver mais um pouquinho de como se dá a paráfrase. Agora nós vamos vê-la no texto. Nós temos aí um poema, O Inútil. Fez o favor de morrer no feriado para não tirar as pessoas do trabalho. Fez o favor de morrer em dia de chuva, para não tirar o dia de praia, dos seus amigos e parentes. Era um inútil, mas por sabor à arte, de não atrapalhar, mereceu de todos respeito e admiração. Agora nós temos aí o texto 2, que é a paráfrase do texto 1. Vejam aí, o imprestável.
fez a delicadeza de falecer em um dia de folga, para não atrapalhar os indivíduos. Fez a gentileza de passar mal em um dia de tempestade, para não impedir o dia de sol. Dos sujeitos e cidadãos, imprestável, por observar seu modo de ser, dos sujeitos, cidadãos e indivíduos, recebeu o zelo e o encantamento. Então, nós vemos aí que os dois textos têm o mesmo tema, apresentam o mesmo enredo, só que com palavras diferentes, com palavras sinônimas. Olha, inútil é a mesma coisa que imprestável. Favor, mesma coisa que delicadeza. Morrer, mesma coisa que falecer. Feriado não é um dia de folga? Pois então, nós temos aí uma paráfrase, quando a gente troca as palavras por um sinônimo e não tira o sentido e nem o enredo do texto original. Então, relembrando aí para a gente finalizar essa aula de hoje. Paráfrase, ela troca a palavra, continua com o mesmo tema, mesmo enredo, mas com palavras diferentes. A paródia já tem um sentido mais de crítica, né, de inversão. Então, vai só lembrar, mas vai fazer uma crítica àquele momento em que o autor da paródia está vivendo, vai criticar esse estado aí, esse momento. Espero que vocês tenham entendido a matéria, deixem seus comentários, curtam o vídeo e se inscrevam aí no canal, que em breve teremos mais outros temas sobre intertextualidade. Fiquem com Deus e até a próxima aula.